Mas isso posto, surge então um assunto interessante que eu quis trazer para a pauta aqui. Inclusive, eu até coloquei na chamada, no e-mail, né, dizendo que é um fato que pouca gente está olhando, tá analisando. Tem muita ligação com o conflito também, ou seja, para onde vai esse conflito, que ninguém comenta, mas isso sim tem poder de desestabilizar o mercado. E por que eu quis trazer essa pauta? Porque tem muitos alunos que, olhando para o Brasil e olhando para o fiscal do Brasil, falam assim: eu quero proteger o meu capital. O fiscal está ruim, está mal, vou dolarizar, eu quero comprar Estados Unidos, o que você acha? Vou levar minha grana lá para o tio Sam, comprar umas ações, umas empresas e tal. E a minha resposta é sempre a mesma. Olha a economia de lá, analisa lá. Dois, analisa a empresa que você vai comprar. Beleza? A empresa é importante, o que você vai comprar é importante, né? Mas também é importante entender como é que aquele país está. Então, hoje eu te diria, como eu já disse, eu digo que hoje o Brasil está numa condição melhor do que o resto do mundo. É difícil acreditar, mas sim, vamos lá. Então eu trouxe alguns dados dos Estados Unidos para que vocês tenham uma ideia de como aquele país está hoje. Não é surpresa para ninguém que a dívida dos Estados Unidos atingiu um patamar muito alto, fantástico, né? É um país viciado em dívida. Chegou a 33 trilhões de dólares. Um negócio muito grande. Só que não é só o Estado que está endividado. As famílias nos Estados Unidos subiram seu endividamento em 17 trilhões de dólares. Nessa tocada, as famílias serão incapazes de pagar os empréstimos tomados naquele país. Então, impulsionado principalmente por um salto no endividamento no cartão de crédito. É importante entender que aquele país está extremamente endividado, não só o governo federal, mas as famílias americanas. O endividamento do cartão de crédito lá nos Estados Unidos passou de 1 trilhão de dólares. Ou seja, o americano médio começa a dever muito no cartão. E aí você falaria assim: mas a dívida é alta lá há muito tempo. Ok, mas nós estamos passando pela maior alta de juros por lá. Ok? Não só a alta dos juros, a gente tem uma estagnação de renda e poupança. Aquele país parou de poupar. Uma população que historicamente poupa muito, ela parou, a poupança diminuiu. Tanto que, isso é real, dado real que eu trouxe, em julho de 2023, a taxa de poupança era de 3,5%, agora, nós estamos falando de agora, enquanto pré-pandemia 2019, tinha uma taxa de poupança de 6,9%. Então, todo esse contexto, baixa poupança, endividamento, alta na taxa de juros, isso pode impactar o consumo de bens. A gente sabe que lá nos Estados Unidos, o americano consome muito e esse é um dos motores econômicos daquele país, tá? Com esses juros, o custo da dívida dos Estados Unidos aumentou muito. Inclusive, vai consumir a maior parte da receita, muito acima do orçamento de defesa e orçamento de previdência. Só que dessa vez, como no passado, injetar liquidez pode não resolver o problema, porque isso faria explodir a inflação que já está pressionada. Então, agora eles vão injetar novamente liquidez porque agora resolve. Não, isso vai explodir a inflação e vai fazer a curva, a taxa de juros subir mais. Por que isso tem ligação com o conflito? Porque se a gente também tem uma pressão inflacionária de commodity, nós associamos essa pressão também para o mercado americano. Então não tem pouso suave. Aquele país está numa bola de neve, tá? Está numa bola de neve. E pode estourar a qualquer momento. Pode ter problema em função desse endividamento. Agora, o pior não é isso. Tá? O pior não é isso. Outra ferida e muito forte. Metade do setor bancário está com um problema sério que ainda não veio à tona. Para você ter uma ideia, a Fitch já indicou que pode ser reforçada a baixar a nota de crédito de dezenas de bancos americanos. O que aconteceu? Os bancos nos Estados Unidos, eles se entupiram de títulos do Tesouro americano. Até aí natural.
né, para pagar depósitos à vista, para se proteger e por aí vai. Né? Principalmente porque considera os títulos do governo federal seguros. Só que acontece, tá? Eles compraram esses títulos quando os juros estavam lá embaixo, próximos de zero. Então, agora eles continuam carregando esses títulos nos balanços com perdas não realizadas. Por quê? Porque esses títulos não foram vendidos ou não venceram. Só que, como eles não foram realizados, você não tem a perda. Só que o mercado agora está com outra taxa. É outra taxa. Logo, o preço desses títulos tá lá embaixo. Essa é a perda, tá? Só que ainda não foi realizada. No vencimento desses títulos, a remuneração vai ser quase que nenhuma. Por quê? Porque eles estão vinculados a taxas muito baixas e agora a taxa é outra, ok? Ninguém vai querer comprar um título que rende pouco ou que rende quase nada. Os juros subiram. Então a reprecificação desses títulos mudou. Qual é o estopim? Qual é o drive? O que pode desencadear a confusão? Qualquer corrida a saque bancário. Né? Se 30% dos americanos recorrerem a esse saque, não tem liquidez suficiente. Eles vão precisar começar a vender esses títulos e não vão ter dinheiro para pagar os correntistas. Fato, tá? Então, esse é um ponto extremamente perigoso em que aquele país está navegando. É um país já endividado, as pessoas estão endividadas, os juros lá subiu absurdamente e essa alta está aumentando o custo não só para o Estado da dívida, mas para a pessoa física, para as famílias que já reduziram poupança, estão reduzindo o consumo e isso pode gerar uma estagnação econômica. Agora, eu tenho os bancos, ou a maior parte dos bancos, carregando títulos que não têm o mesmo valor de face de quando foram feitos, porque a taxa subiu e há uma reprecificação desses títulos. Então, isso é um outro ponto que vai estar sendo empurrado com a barriga, mas em que algum momento a conta vai chegar. Soma-se a isso um outro ponto, já o terceiro aqui, que é uma desdolarização econômica mundial que está em andamento. Hoje, se você olhar para a nossa economia, ou seja, para os dados, não para a nossa economia, mas para os dados que a gente tem na Bolsa, por exemplo, se você olhar para a curva de juros, se você olhar para vários ativos, o dólar, a gente olha para o dólar e fala assim, pelo fiscal deteriorando nosso, ou deteriorado, e para o DI sendo negociado, né, exigindo mais risco, o dólar não teria que estar mais? Sim, teria. Mas há uma pressão de desvalorização mundial do dólar, ou uma desdolarização. Para vocês terem uma ideia, a Índia e os Emirados Árabes, eles já negociaram petróleo em rúpias e não em dólar americano. Então, repito, a Índia e os Emirados Árabes já fizeram negociações de petróleo em rúpias, que acho que é a moeda da Índia, e não em dólar americano. Ou seja, se o mundo começa um processo de negociação fora do dólar, que sempre foi reserva de valor, essa moeda também começa a perder valor. Ela começa a ser desacreditada, porque o valor do dólar hoje, basicamente, é confiança. A gente tem um país, como eu falei, um país endividado, famílias endividadas, onde está o valor do dólar? Então, assim, essa questão que se vende de que investir nos Estados Unidos é seguro, está tranquilo, está tudo bem, não sei. Os dados econômicos não são os mais otimistas. Eu não quero pôr água no chope de ninguém. Vai lá, faça seu investimento. Mas, hoje, apesar do nosso fiscal, apesar de um governo expansionista que a gente tem hoje, eu consigo olhar para o Brasil, pasmem, e me sentir mais confortável em determinados setores. Não em todos, em determinados setores. Eu me sinto mais confortável do que efetivamente dolarizar parte do meu patrimônio e sair comprando título lá fora em dólar. Pela nossa dominância fiscal que tá logo ali, esse dólar teria que estar sendo negociado mais caro. E não em R$5. A gente poderia estar falando 5,30, 5,50. Em outras épocas, em outros tempos, esse dólar já estaria pressionado para cima
coisa que a gente ainda não vê por aqui. Tá? Esse cenário que eu tracei aqui de Estados Unidos, de América, é o que eu chamo de um fato que ninguém comenta, porque acha que a soberania americana, capacidade dos Estados Unidos, disso, daquilo, blá, 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 o dólar, reserva de valor, supera tudo. A gente tem que lembrar que grandes economias colapsaram, não colapsam do dia para a noite, né, mas colapsam com o tempo e principalmente com a moeda perdendo valor. Talvez o gatilho aí seja perda de valor do dólar. É isso que a gente tem que acompanhar e é isso que a gente tem que olhar. Perda de valor do dólar. Então nós já tivemos o primeiro sinal de perda de valor do dólar, que foi com essa negociação fora do padrão do dólar. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, para quem gosta de dolarizar, para quem tem negócio lá fora, na maior economia do mundo e tal, toma muito cuidado e fica atento a isso. Os dados estão aí, são públicos, tá? Dados da Fint e outros órgãos econômicos que soltaram relatórios, vocês conseguem ver isso. Agora, olhando para certas empresas no Brasil, olhando para o Brasil, eu me sinto até bem confortável de estar aqui, de estar por aqui. É isso, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês como um possível fator que pode desestabilizar o mercado. Se a gente olhar e ver um colapso desse setor bancário americano, a gente vai ver o Ibovespa para baixo. Mas o impacto aqui, com certeza o impacto aqui não vai ser da mesma monta. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá?